pessoal, eu sou Dani Jacobsen, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Mãe Sem Culpa. Hoje no programa vamos falar de um assunto que vem despertado ainda muita curiosidade das famílias. Vamos falar sobre quiropraxia. Você sabia que a quiropraxia pode ajudar gestantes, bebês e até crianças pequenas? Pois então, pode aliviar dores na coluna, melhora da postura, do sono e pode até contribuir no desenvolvimento motor dos nossos pequenos. E para esse assunto, eu trouxe um convidado muito especial. Ele é fisioterapeuta e também quiropraxista, o Christopher da Conceição. Cris, seja muito bem-vindo aqui no programa Mãe Sem Culpa. Que honra você aqui hoje. Obrigado, é uma honra estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Cris, para a gente começar, eu gostaria então que tu te apresentasse e contasse também do teu trabalho, né? Como é que funciona, onde tu atende. Certo. Bom, eu sou fisioterapeuta, sou quiropraxista, sou professor de pós-graduação, tanto da parte da traumatortopedia e da parte esportiva, quanto da quiropraxia. E sou clínico atuante. E tu atende gestante, criança, adultos, Sim. Todas as faixas etárias e gêneros, me contem. O meu foco hoje é em adultos, mas já atendi a parte da pediatria também e a parte só da pediatria, mais da parte infanto-juvenil, né? Perfeito. E tu tá atendendo onde agora? Eu atendo na clínica Skin Harmony, eu tenho o meu consultório lá, na qual eu faço os atendimentos. Perfeito, então. Vamos então começar com as perguntas, tá? Explica para nós o que é de fato a quiropraxia. Bom, ela é uma técnica que utiliza a terapia manual, né? Então eu posso utilizar outras ferramentas, mas o principal é utilizar as mãos. A terapia manual, como o nome já diz. Ela é uma técnica de baixa amplitude e de alta velocidade, então não produz dor alguma. Ela também pode ser utilizada como uma ferramenta da fisioterapia, mas ela é uma técnica. Perfeito. E me diz assim, qual é a principal diferença entre quiropraxia e fisioterapia? Bom, a fisioterapia é uma graduação e a quiropraxia é uma técnica. Apesar de que aqui no Brasil a gente tem a graduação de quiropraxia, porém no meu caso é uma pós-graduação, é uma especialização que eu fiz para a quiropraxia. Mas tu, no teu atendimento, tu faz tanto a quiro, tu pratica também a fisioterapia? Sim, durante a avaliação é a avaliação fisioterapêutica e a avaliação da quiro durante o atendimento, né? Então, quando eu vou utilizar uma técnica, eu escolho se vou utilizar uma técnica da fisioterapia ou da quiropraxia. Perfeito. E a quiropraxia, ela não atende somente quem tem dores na coluna, não é mesmo? Não. Ela atende também para quem quer se prevenir de lesões e para uma boa qualidade de vida, de maneira geral. Mas qual é a principal sintoma quando chega na tua clínica lá, no teu consultório? A principal queixa das pessoas que te procuram? A principal queixa, com certeza, é dor lombar e dor cervical. Eles nos buscam, que a gente chama da dor aguda, né? A dor que está no máximo ali. E a maior parte da busca dos pacientes é para dor lombar e dor cervical, com certeza. E quando que a pessoa, assim, ó, qual o momento que a pessoa tem que procurar um quiropraxista? Bom, o ideal seria para que procurasse para manutenção, pensando como se fosse uma manutenção de carro. De algum tempo a gente precisa fazer, né, a troca de óleo, não espera para que ocorra aquele problema, então esse deveria ser o melhor momento. Só que a gente vê que hoje a maior parte dos pacientes eles nos buscam para reduzir aquela dor que está aguda. E qual é mais ou menos assim a quantidade de sessões necessárias para ajustar? Tem resultado já na primeira sessão? Como é que funciona isso? Bom, depende muito de paciente para paciente. Vai ter pacientes que a gente vai conseguir resolver isso em 5 sessões, em 8 sessões. Tem pacientes que a gente resolve em 2. A parte de sentir esse alívio já consegue sentir na primeira sessão. E quanto tempo assim dura mais ou menos a tua sessão? Uns 45 minutos a 1 hora. 45 minutos. E como funciona o teu atendimento? Bom, primeiro eu faço uma avaliação, faço uma anamnese, faço diversas perguntas bem criteriosas, desde a forma como que ela acorda, como ela levanta, como que ela sai da cama, como que ela volta para a cama, como que ela está dormindo, o dia a dia dela, o que que ela trabalha. Várias perguntas bem aprofundadas. Depois que eu faço essa anamnese, eu faço alguns testes específicos.
Aí sim, aí a gente faz aquela mescla da fisioterapia com a quiropraxia, e aí sim a gente vai entender qual que é o problema. O fisioterapeuta, como profissional de primeiro contato, a gente não vai tratar somente a dor, porque tratar a dor é muito fácil, a gente consegue tomar um analgésico, um anti-inflamatório e a gente vai resolver isso. Mas não, eu quero resolver a causa, qual que é o problema. Então, com essas avaliações, eu consigo isso. Aí tu faz a anamnese, depois então um exame físico. Isso, depois de feito o exame físico, eu começo com as técnicas da fisioterapia e da quiropraxia, principalmente da quiropraxia, né? Depois que eu faço essas técnicas, eu gosto sempre de fazer um antes e depois, para o paciente poder ver o quanto que ele melhorou. Mas na sensibilidade do paciente, ele já consegue sentir que ele melhorou muito. Que interessante. Então, na primeira sessão, tu já consegue então obter grandes resultados. Sim. Então, grande diferença já na primeira sessão, tu já tem ali umas voltas. Como é que é essa manutenção, né? Ela volta o que tu ajustou? Ela volta? Como é que funciona? Então, geralmente, depois de feito o ajuste, né, eu passo algumas orientações para que o paciente faça. Nem sempre todo mundo consegue adequar no seu dia a dia algum treino específico ou um reforço muscular adequado, então acaba retornando para que a gente continue esse trabalho. Mas, de maneira geral, demora 1 semana, 2 semanas para que ele retorne, para que assim a gente trace um plano fisioterapêutico e quiropraxista para a gente poder fazer a alta desse paciente. A frequência, então, ideal seria entre 1 e 2 semanas no máximo. Uma média, uma média. Perfeito. E sobre prevenção, a quiropraxia também atua como prevenção? O ideal é para que seja preventivo. A gente sabe que o maior número de pacientes que nos procuram é por conta da dor, para resolver o problema, mas de forma preventiva é onde ela atua com o seu maior poder. E a quiropraxia, ela é segura para quem está, então, gestante e para o bebê? É extremamente seguro, desde que seja feito com aquele profissional qualificado, né, que tenha conhecimento da causa, que tenha conhecimento do paciente pediátrico ou da gestante, né? Perfeito. E como que qual é o sintoma, assim, que quando o meu bebê nasceu, tá? Eu estou verificando ali que realmente ele está precisando de um atendimento de quiropraxia. Bom, choro, aquele choro que não consegue identificar de onde que está vindo. Por exemplo, já tem certeza que a criança não está com fome, a criança está limpinha, não está suja, e mesmo assim ela continua chorando. A mãe consegue sentir isso na criança, né? Quando ela está incomodada. Então, é um indício de que sim, ela pode fazer uma avaliação de quiro. E Deus no nascimento já pode fazer? A partir da primeira semana de vida já pode, sem problema algum. Porque quando a criança nasce, tanto a mãe quanto a criança sofre um certo estresse durante todo o processo. Então, acontece sim algumas disfunções da coluna e do nosso sistema nervoso central. E para gestante, quais são os sintomas assim que as gestantes te procuram? É mais para alívio de dor, dor lombar, dor ciática? A maior parte é dor lombar e dor ciática, com certeza. Algumas sentem também dor cervical, dor nas costas de maneira geral, mas o principal é assim como tu colocaste, é na lombar e no quadril e também essa sensação da ciatalgia, né, a dor ciática. E existe alguma fase da gestação que não pode fazer? O ideal, o certo é que seja feito a partir do primeiro trimestre. Falando em semanas, a partir da 12ª semana. Porque é ali onde ocorre o período em que tem a possibilidade do aborto espontâneo. Então, é nesse momento onde ocorre uma diminuição natural das chances do aborto espontâneo. Então, a partir do primeiro trimestre. E a quiropraxia, ela pode ajudar no posicionamento do bebê, por exemplo, se ele está numa posição pélvica. Ajuda? Ajuda sim. O que acontece? Nesse momento, o ideal é que o quiropraxista ele esteja em trabalho junto com outros profissionais da saúde, né? Junto com um médico que vem acompanhando ou com outra fisioterapeuta pélvica que está acompanhando essa gestante, né? Mas quando ela faz a quiropraxia, acontece um relaxamento paravertebral ali naquela região da coluna. E isso tudo causa também um relaxamento do assoalho pélvico. Então, entre aspas, daria para a gente falar que o espaço onde o bebê se encontra, ele vai aumentar e com isso facilita o reposicionamento. E nas crianças maiores, que tipo de trabalho que chega até a ti? Pode trabalhar também essa questão do desenvolvimento motor? Pode sim.
o principal é no momento do estirão, né? No momento do crescimento. É normal que as crianças elas sintam dores articulares, principalmente nesse momento do estirão. Algumas podem apresentar uma escoliose, lembrando que a quiropraxia ela não vai tratar a escoliose, ela vai auxiliar no alívio da dor da escoliose, mas ela não trata a escoliose. Precisa ser feito um outro trabalho propriamente só para a escoliose, falando dela, né? E qual é a diferença, assim, ó, eu tive um parto cesariana e tive um parto normal. A criança que teve a mãe que teve um parto cesariana, ela vai ter mais chances de procurar um atendimento por causa do filho ou não tem nada a ver? Tem, tanto para a mãe quanto para o filho. Falando primeiro da mãe, quando é cesariana, então é um corte bem profundo, né? Por mais que é sedada, enfim, tem todo o processo ali. Pós o parto, passado algum tempo, ela sente muita dor nessa região abdominal. Com isso, a musculatura das costas, ela costuma contraturar. Então, a chance de uma mãe procurar a quiropraxia por conta disso, de uma cesariana, é altíssima. Fora que tem todo o tratamento cicatricial, né, que é feito ali. E falando da criança, quando ela nasce de cesariana, eles apenas fazem o corte e retiram o bebê. Quando a criança nasce de parto normal e está saindo da vagina da mamãe, o que acontece? O crânio da criança ele é bombeado. E esse bombeamento do crânio ele é muito importante para o desenvolvimento da criança. E isso não acontece quando na cesariana, por exemplo. Então, por exemplo, quando uma mãe diz que a criança tá muito chorosa e não é problema de cólica, não é fome, pode ser sim uma má formação ou uma falta de movimento do crânio. E a quiropraxia ela pode auxiliar nisso também. Olha que bacana, muito interessante muito isso. Legal. Agora a gente vai falar sobre o patrocinador aqui do programa Mãe Sem Culpa. O programa Mãe Sem Culpa tem o apoio da Euroóptica Iguatemi, que é referência em óculos de sol, armação de grau e lentes. Com tecnologia, qualidade, conforto e muito estilo, a Euroóptica cuida da sua visão do mesmo jeito que você cuida da sua família. Eu trouxe aqui alguns óculos que você encontra na Euroóptica do Shopping Iguatemi. Esse aqui é um Versace, super moderno, é um clássico da marca e a parcela está saindo por apenas R$171. Esse aqui é um pretinho nada básico da marca Dolce & Gabbana. Olhem o que é essa lateral, o logo da marca. E a parcela dele é melhor ainda, está saindo por R$199. Esse aqui é um óculos Miu Miu, que é tendência agora no verão, por ele ser um óculos pequeno. E a parcela dele está saindo 10 vezes de 265. Olhem essa lateral, que arraso. Esse é um modelo masculino e ele está muito sofisticado. Ele é muito estiloso, super elegante e a parcela dele está saindo somente 259. E o programa Mãe Sem Culpa, pensando na família também, eu trouxe a linha Kids, que são óculos super flexíveis e a parcela dele está saindo por apenas R$55. Olha que maravilha! Você pode parcelar todos os óculos em até 10 vezes sem juros no cartão de crédito e o diferencial da Euroóptica Iguatemi é que as lentes ficam prontas em até 1 hora. E o melhor, você comprando uma armação, você ganha a lente monofocal. Então vá na Euroóptica do Shopping Iguatemi e escolher o óculos perfeito para cada versão de você. Cris, agora a gente vai entrar num quadro de mito ou verdade. Eu vou te falar aqui então uma afirmação e tu vai me responder se é mito ou verdade e tu vai me justificar a tua resposta. Tá bom. Tá bom? Vamos lá? Quiropraxia é perigosa para gestantes. É mito, é mito. Ela não é perigosa, ela é extremamente indicada. A gente já conversou, a gente já viu que tem vários ganhos, tem muitos benefícios, tanto antes do nascimento da criança ou após o nascimento da criança, é extremamente importante. Perfeito. Os estalos nas sessões são os ossos se encaixando. Não, é um mito. É um mito absoluto, assim. Isso falavam antigamente que está colocando a coluna no lugar, eu estou colocando um osso no lugar. A verdade é que a gente não coloca nada no lugar. O que acontece é que uma articulação a outra é como se fosse um encaixe.
e ali dentro fica um gás, que é nitrogênio, oxigênio e dióxido de carbono. É só isso. Então, quando a gente faz o movimento, né, que é de baixa amplitude e alta velocidade, acontece esse estalo. Então, o estalo em si não quer dizer nada, e a gente não está colocando nada no lugar. A gente só está mandando uma resposta, né, para o sistema nervoso central, que manda informação para o restante do corpo. Mas quando tu faz a tua avaliação, que tu vê que tem algo ali que tem que ser ajustado, Tá. isso não quer dizer que ela está fora do lugar, então? Não. Quer dizer o quê? Que o movimento em que ela deveria fazer, ela não está fazendo. Ah, ela está travada, tipo assim... Ela está bloqueada ali. Tá com rigidez. Exatamente isso. Ela está rígida naquela região ali. Quando eu peço, né, para o paciente olhar para um lado ou olhar para o outro, é exatamente ali que eu estou avaliando. Quando ela faz um movimento, ela fez X graus para a esquerda e Y graus para a direita. Então eu vejo que tem uma restrição de movimento daquele lado. Ah, perfeito. Bebês prematuros não podem fazer quiropraxia. É mito. O que acontece é fazer um asterisco assim que tem que ter um certo cuidado. A gente não trata bebês prematuros sem que tenha uma liberação médica. Então, o médico que acompanha essa criança, ele precisa sim ter um laudo médico, precisa ter um encaminhamento médico para que seja feita. Porque a histórica clínica desse paciente é muito importante para nós. Então, a gente precisa saber exatamente todos os detalhes durante o nascimento. Até para fazer um trabalho multidisciplinar, né? Sim, o trabalho multidisciplinar ele é sempre importante, sempre. A quiropraxia causa dependência. Se começar, tem que fazer para sempre. Não causa dependência. Claro que quem faz quiropraxia a primeira vez, que sente os benefícios da técnica, quer fazer sempre, mas não causa nenhuma dependência, assim, não tem nada que comprove que causa uma Mas isso é verdade, dependência. depois que a gente começa a fazer, a gente sempre quer fazer, Não, né? a verdade é essa. Porque é o bem-estar, né, que tu Sim. fica ali na hora, é impressionante. Aproveitando esse gancho, o que acontece? Tem algumas pessoas que têm a mania de ficar se instalando. O ideal é que não façam, tá? Então, por favor, telespectador, não faça isso em casa, porque o que acontece? Quando a gente faz uma avaliação para ajustar a coluna, seja cervical, lombar, a gente está procurando só aquela região, como tu disse, que está com pouco movimento. E quando a pessoa tem a mania de ficar se instalando, ela está exagerando demais o movimento daquela articulação, seja nas mãos, seja nas pernas ou na coluna. Então tem que ter esse cuidado. Tem alguma coisa a ver com ter alguma hiperlacidão ligamentar? Ou... Não tem uma conexão direta com isso. Tá. Ela substitui a fisioterapia? Não substitui a fisioterapia. Então, a fisioterapia é um mundo à parte e a quiropraxia é uma ferramenta que pode auxiliar ou não esse mundo à parte. Então, uma não substitui a outra. O tratamento é doloroso? Não, é mito, porque o tratamento não é doloroso. Então, durante o tratamento, o que acontece é, o paciente num primeiro contato, principalmente se viu algum vídeo mirabolante na internet, em que a pessoa dá um super giro na cervical. Então, a gente explica que, quando o paciente tem medo, né? Explica que não vai matar, a gente não está colocando o osso no lugar. Então, a gente faz toda uma anamnese, se a pessoa tem esse medo ou não, né? Não tendo medo, a gente faz o ajuste. O que pode acontecer? Alguma região onde a gente está tratando, por exemplo, falando da lombar, o músculo, ele fica muito sensível quando ele está com uma dor absurda. Então, o músculo ficando muito sensível, no momento do toque, a pessoa já tira a mão e já fala assim, nossa, está doendo. Então, o problema está no toque e não na técnica, né? Então, o que a gente faz quando isso acontece? Eu utilizo algumas técnicas próprias da quiro ou da fisioterapia, diminuo a dor daquela região, desensibilizo, e aí sim eu faço a técnica de quiro ali naquela região. Gente, eu já tratei com o doutor aqui, o Christopher, realmente assim, ó, tu não sente dor alguma. Pelo contrário, alivia a dor, né? Tu te sente mais leve, né? Que realmente foi aquele relato, né, que tu falou que a pessoa dorme melhor, realmente é isso. Só tem benefícios. Os resultados são visíveis já na primeira sessão. Na primeira sessão já é possível visualizar todos os resultados. O que acontece? Quando eu faço essa avaliação, pode tirar foto ou não, como eu faço a avaliação clínica ali, eu faço o teste ortopédico e às vezes eu tiro a foto também, então no final já da primeira sessão eu já mostro, eu repito o primeiro teste que eu fiz antes, então falando da cervical, ela vai rodar mais o pescoço, falando do tronco, ela vai conseguir girar mais o tronco sem sentir dor e vai rodar mais ainda.
E nas fotos é assim, é nítido. Bom, se lembra, né? Quando Com certeza. mostrei o antes e Nossa, depois. eu tava assim, ó, acho que eu tava com um torcicolo assim que eu não conseguia. Quem tem próteses ou hastes metálicas podem fazer quiropraxia. É verdade, pode. O que acontece também tem que ter um certo cuidado. Quando a gente fala de uma prótese no quadril, por exemplo, eu não vou movimentar e mobilizar a região da prótese, se é unilateral ou se é bilateral, né? Se é dos dois lados. Quando fala de hastes, se tem alguma haste metálica em algum segmento da coluna, aquele segmento ali onde tem a haste, ele vai ficar muito rígido. Então, ali eu não vou conseguir trabalhar com a quiropraxia, mas indiretamente eu consigo trabalhar sem problema algum. Até porque, de repente, quem tem prótese, né, ou né, no quadril, por exemplo, vai ter um membro, de repente, mais curto que o outro, né? Exatamente. E tu pode ajustar justamente isso, né? Isso, exatamente, porque quando tem uma prótese no quadril ou uma haste, seja em qual segmento da coluna ou seja em toda a coluna, vai acontecer compensações biomecânicas no corpo, seja para andar, seja para sentar, deitar. Então vão acontecer algumas compensações no corpo desse paciente. Quiropraxia é a mesma coisa que osteopatia. Não, não é. São técnicas diferentes, apesar de que o criador da quiropraxia, ele era osteopata também, mas são técnicas diferentes. A avaliação é diferente, algumas técnicas são parecidas, mas não é a mesma coisa. Mas esclarecendo, né? Na verdade, a osteopatia, ela é uma especialização da fisioterapia, né, Cris? Exatamente. Assim como a quiropraxia. Aí também tem mais um parênteses. A especialização de osteopatia, ela é voltada para o fisioterapeuta. Tem alguns médicos que fazem ela também, mas ela é voltada para o fisioterapeuta. A quiropraxia, da mesma forma. Ela é uma pós-graduação, uma especialização criada para o fisioterapeuta, porém tem a graduação de quiropraxia aqui no Brasil. Ah, muito bem. A técnica não tem contraindicação. A contraindicação, então, é as red flags, são as bandeiras vermelhas, que isso a gente já vê na fisioterapia, que é o quê? Fratura, câncer, paciente que apresenta trombose e vários outros achados clínicos que a gente faz na hora da avaliação, que a gente já sabe se vai tratar aquele paciente ou não. Por exemplo, paciente com pressão alta ou pressão baixa, a gente não trata. A gente encaminha para o profissional específico, para emergência, e em algum outro momento a gente reavalia para ver se pode sim fazer a técnica ou não. Cris, agora a gente vai entrar no quadro Dica do Especialista, tá? Nesse quadro eu gostaria que tu desse alguma mensagem ou alguma dica, assim, para as famílias, para as gestantes, para as crianças, né, em geral, para melhorarem os seus hábitos, o bem-estar e também a qualidade de vida. Tá bom. Bom, o principal é movimente-se. Sempre se movimentar. Então, a gente sabe que no momento do nascimento da criança o foco é para o bebê, então ter um cuidado com a mamãe também. Então ver se ela está sentindo dor, porque geralmente a mulher já guarda para si, né, e ela consegue resistir mais à dor, então ela acha que isso é normal. Então uma dor lombar, uma dor cervical não é normal. Então viu que está sentindo essa dor, busque um profissional, se movimente, de maneira geral se movimente. Sempre que sobrar um tempinho, alonga junto com a família, com as crianças, com o marido. Então, sempre se mantém em movimento. Uma prática legal é o yoga, dá para fazer pilates também. Isso que são movimentos amplos, que trabalha tanto força quanto alongamento. É muito importante. Outra coisa interessante também, uma dica para os pais, é que ajudem a mamãe no momento em que o volume abdominal crescer. Então, no momento que a criança está crescendo, que está pesando, tem uma técnica que a gente utiliza, que a gente indica para que os pais façam, que é chegar por trás da mamãe e posicionar as duas mãos assim, bem abaixo da barriga e fazer uma leve sustentação. Sério, testem em casa. No momento que faz esse movimento, a mulher sente um alívio absurdo na lombar, porque diminui muito o peso, né? O peso ele está voltado para frente, então quando a gente faz esse movimento de sustentação ali, é um absurdo. Então, quando leva esse movimento, fica alguns minutos ali, 1 minutinho, 2, e relaxa. Quando a mamãe sentir dor, né? Algo do tipo. Então, perfeito. Então, aqui a ideia, a dica é cuidar de si.
né, cuidar da saúde. O que eu sempre falo aqui no programa, né, uma mãe que se cuida vai cuidar muito melhor do seu filho. E a gente precisa não só cuidar fisicamente, a gente precisa também se cuidar emocionalmente. Então, praticar exercício é uma ótima forma da gente, né, se prevenir fisicamente e também emocionalmente. Tá bom, Cris? Eu gostaria de agradecer aqui tua presença no programa, foi de extrema importância, tu tirar várias dúvidas aí sobre a quiropraxia, que ainda é uma curiosidade, né, que surge de muitas famílias, né, de não saber exatamente o que é, para que serve. Sim, para mim é muito importante e é um prazer estar aqui, eu agradeço muito pelo convite. E sempre que surgir qualquer dúvida, por favor, nos chame nas redes sociais ali, que a gente vai estar sempre respondendo. Vamos deixar aqui na tela, então, o teu arroba. Qual é o teu arroba? O meu nome é Christopher Quiro. Então tá, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem entrar em contato com o Cris, que ele vai lá responder e vai tirar todas as dúvidas para vocês. E agora, você aí de casa, se quiser participar aqui do programa, só entrar em contato comigo, também vou deixar meu arroba aqui na tela, pode mandar perguntas, sugestões, temas, que eu vou ter um imenso prazer em responder para vocês. E agora eu vou finalizar o programa com uma mensagem muito linda e acolhedora para você aí de casa. Sabemos que entre tantas demandas, responsabilidades e expectativas, abrir espaço para você mesmo nem sempre é fácil. A quiropraxia é muito mais do que um tratamento físico, é um convite à reconexão com seu corpo, à consciência do movimento e à importância de manter sua coluna, sua postura e sua energia em equilíbrio. Cada ajuste realizado tem o propósito de restaurar a harmonia entre o corpo e a mente e aliviar tensões acumuladas. Para que seu sistema nervoso funcione da melhor maneira possível, quando o corpo está alinhado, a vida flui com mais leveza. E o melhor, tudo isso sem culpa, porque cuidar de si é também uma forma de cuidar de quem você ama. Cuide de você e da sua família. Um beijo e até o próximo Mãe Sem Culpa.